Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Donadia Cast, o episódio da riqueza, aquele que traz a você a essência do que é ser rico. Uou, você Tô tá, melhorando, você tô tá melhorando, melhorando, tô Teijo. melhorando. Aham, tá ficando bom. Então hoje nós vamos falar sobre mentalidade de riqueza. Opa, vamos lá. Já abordamos alguns temas nos podcasts passados. E agora é interessante que a gente fixe bastante, porque no ponto mental, né, que a mentalidade vem daí, mudar uma mentalidade, mudar uma conceitualização, mudar uma ideia, criar uma base mental para que as coisas aconteçam. Porque segundo a parte, antes de começar, né, mostra que já saía atropelando. Olá, Nádia! Não, tudo bem que a gente tá gravando aqui há 8 horas, mas vamos começar esse episódio com olá, tudo Olá, bem? seja muito bem-vinda. O cabelo tá bonito ainda. Cabelo tá bonito ainda, né? Cabelo de bozena hoje. Bozena, boss. Vocês viram na claqueta? Vocês não veem a claqueta? Ali escrito diretor, boss. The Boss. The boss. The Isso. Brandon boss. Ela falou que meu inglês tá cada vez melhor. Tá ficando bom. Eu tô ficando, Me aguarde. tô ficando arrependida de não ter te levado pra Noruega, eu Tô falei. te falando. Fechou o contrato lá por uns milhãozinhos, uns 75 milhões, ia ser uns 200 Não, milhões ia ser, ia de ser. dólares. Dólares. Multiplica por 5. Ai, The Boss. Então vamos Então, The lá. Boss, Vamos falar mentalidade. mentalidade e riqueza. Mentalidade. Mas fazendo, seguindo uma ordem, porque a gente falou a última vez dos 5 corpos. E a gente falou um pouco sobre A riqueza em cada um dos a corpos. riqueza em cada um dos corpos, o quanto isso é importante. E a gente falou do corpo mental, o quanto o corpo mental ele é importante para que a gente tenha essa mudança da mentalidade para a mentalidade de riqueza. Perfeito. Então, seguindo um pouco dos preceitos da mente Ronin, entendendo que Ronin é um guerreiro, que é o seu próprio mestre, que aprendeu como lutar, e ele luta agora, não seguindo outrem, mas seguindo a si mesmo, e que mente porque ele vai utilizar da sua mente para que ele possa acessar o que há de mais importante nele, que é o seu espírito. Então, mente Ronin é um guerreiro que através da mente encontra o seu espírito. Então, o que seria a mente? A mente é a ponte que existe entre o físico e o espiritual. Então, entendendo que tudo que a gente vive aqui na matéria, neste planeta, nessa cidade, com as pessoas que nos cercam, isso tudo é matéria. É importante? É importante. É importante entendendo que isso me faz sobreviver melhor. Mas já falei no último episódio que tem muita gente que tem muito dinheiro e é triste, é infeliz. Sempre tem um buraco dentro de si que não tem jeito de tapar. Por quê? Porque as pessoas acham que tendo as coisas elas vão ser felizes. E eu tendo dinheiro para comprar uma viagem para Noruega, eu vou ser feliz. Eu tendo um carro do ano, ou um Jaguar, um carro maravilhoso, eu vou ser feliz. Eu tendo um barco, eu vou ser feliz. Tendo uma casa de pai, eu vou ser feliz. E não é bem assim. As pessoas que têm muito e muitas vezes sofrem com depressão, tomam remédios, vão em psiquiatras, tudo bem. Elas têm uma boa condição de buscar a felicidade. Mas a felicidade, ela não é dependente do que você tem externo a você. A felicidade é algo muito interno, é algo muito pessoal, é algo que está intrínseco ao teu espírito. A felicidade é algo muito ligado ao teu espírito. É isso mesmo, Nádia? Você falando aqui até lembrei de um texto que eu ouvi em um podcast que ele fala assim, fala um pouco sobre isso, sobre esse conceito hoje de dar muito valor à parte material, né? E ele fala assim que
todos os dias a gente tem que acordar pensando que poderia ser o seu último dia. E quando você pensar que é o seu último dia, o que você gostaria de deixar no coração das pessoas? E não porque você não vai levar nada. Perfeito. Então, claro que a gente fala muito sobre você precisa ter as coisas e não deixar que as coisas te tenham. Você precisa ter uma vida boa, porque você também pode fornecer para as pessoas algo melhor quando você tem algo bom. Mas o que a gente tá esse espiritual, eu acho que ele tá muito ligado a isso. O que você tá deixando no coração das pessoas? Perfeito, perfeito. Sabe que esse meu passeio a São Paulo, a gente foi no Parque da Mônica, eu, minha esposa e minha filha, e os meus sobrinhos, a Maria Eduarda e o Juninho. Agradeço muito a hospitalidade deles em São Paulo. E foi um final de semana maravilhoso, até por estar convivendo com você e aprendendo mais, cada vez mais com você sobre riqueza. Eu estou começando a trazer essa riqueza para a minha vida de formas maravilhosas. Uma delas é conviver mais com as pessoas que me cercam. É estar ali à disposição, é estar em espírito, é estar presente, é estar curtindo. Eu lembro de quando estávamos indo para o aeroporto, eu, a minha esposa e a Helena, a gente estava caminhando e daí eu comecei a falar para minha esposa assim, olha como eu estou caminhando, olha como eu estou colocando a planta do pé no chão, olha como eu estou caminhando de forma leve. E ela, é isso mesmo. Só que naquele momento eu estava prestando atenção no que eu estava fazendo. E daí a gente não estava correndo, porque a gente chegou de forma organizada no aeroporto. Você tava inteiro ali. Inteiro ali. Uhum. Então, a riqueza já começou ali. E sabe o que eu lembrei agora? Fala. Eu lembrei de você andando em Foz do Iguaçu e o Akbar narrando essa história pra gente. Ele sempre conta essa história. Como que você andava? Parecia um retardado, né? Quando a gente fala em retardado, entenda uma pessoa que está fora do seu normal, fora do seu eixo. Uma pessoa que está muito ansiosa, caminhando com a cabeça baixa, com as costas curvadas, com uma velocidade incrível, porque ele quer sair daquele momento. Pensando que tinha que chegar, comer, dormir e jogar amanhã. Isso. Mas olha que legal. O legal de você fazer isso é o comparativo com você. Sim, porque eu já Não fiz antes. você olhar na internet e ver, nossa, eu quero ficar bilionário igual fulano. Não, você tem a tua vida. Você tem a tua Andréia, a tua Helena, as tuas coisas. Você tá fazendo um comparativo com a tua evolução. Esse é o objetivo. E daí naquele momento, a gente daí sentou para tomar um café no aeroporto. A minha esposa falou assim, nossa, cara, as coisas no aeroporto, né? Eu falei, como tem que ser. Mas por que tem que ser? Já quem viaja de avião já tem um padrão diferente de quem viaja de carro e tem um padrão diferente de quem viaja a pé. Então existe um padrão diferente e tá tudo bem. Se você não tem dinheiro para viajar de avião, você não viaja. Se você não tem dinheiro para tomar um café no aeroporto, você não toma. Só. Desfrute o momento. Tenha as condições. Olha como é que a riqueza ela está ligada a uma forma de pensar, que é isso que nós estamos falando hoje. Então, a gente tomou um café sem se preocupar com o valor das coisas que estavam ali. Também não precisa abusar. Tomamos um café. Aí no ato de tomar o café e estar em contato ali com aquele momento, e até por falar para minha esposa, não se preocupe com isso. Só toma o teu café. Toma o que você quiser tomar, come o que você quiser comer e tá tudo certo. Aí ficamos ali, vivendo aquele momento. Aí eu estava pensando, porque eu disse para minha esposa que foi uma viagem muito reflexiva. E como uma boa mulher, ela, mas me fale mais sobre isso. O que você está pensando? O que você está pensando? Já falo. E daí eu não falava, já falo. Aí à noite ela, mas o que você pensou mesmo? Como é que foi lá? Falei, calma, eu vou gravar um episódio lá do podcast falando sobre isso. Hã? Eu vou ter que esperar até o episódio sair? Igual ela teve que esperar o da Helena. Ela falava, já sabe, quando que vai ser o da Helena? Oi, Nádia, tudo bem? E o da Helena, já saiu? Calma, tá no forno. Mas que forno é esse que não assa? É um forno que não assa um episódio. E o pior é a Helena, né? Oi, tia Nádia, tudo bem? Quando que sai meu podcast? O meu podcast, que eu participei. E daí, eu tava ali, olhando para as duas, olhando para Helena, olhando para Andréia. E daí eu tava pensando assim, naquele momento,
Todas as mulheres são iguais. Todas as mulheres são iguais. Mas a minha é diferente. Todas as mulheres são iguais. Mas a minha é diferente. O que é isso? Para minha mente, para o meu coração, para minha vida, ela é diferente para mim. Por isso que as outras, que bom que elas são lindas, que elas estão bem vestidas e tá lindo. Mas elas são só mulheres. Por isso que a minha é diferente. Quando você passa a pensar assim, você não precisa mais olhar para fora e ficar sempre buscando a grama do vizinho, buscando a riqueza dos outros. Eu estava ali com as minhas duas principais riquezas naquele momento. Vivendo um café no aeroporto. E ela dizia assim, já tá bem? E eu ali pensativo. E ela achando que eu não tava gostando daquele final de semana. Tanto que ontem à noite ela falou assim, você gostou mesmo do final de semana? Eu falei, amei. Eu só tava sereno. Eu não tava estriquinado como geralmente no passado estava. Então para ela é diferente esse Daniel de hoje. Então eu tava curtindo e pensando isso. Todos os filhos são iguais. Todos. Mas a minha filha é diferente. É a minha maior riqueza. As duas são a minha maior riqueza. Além de mim. Começa do eu. Então eu me acho uma riqueza hoje. Nossa, se achandinho é. Se eu não achar de mim, quem que vai achar? Então eu estudo, eu leio, eu busco ser melhor a cada dia. Então se eu não pensar em mim como uma riqueza, como é que eu vou ver riqueza na minha esposa e na minha filha? Como é que eu vou casar com o outro se eu não casei comigo mesmo? Como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? E para amar a mim mesmo eu tenho que cuidar de mim. E naquele momento eu estava pensando em tudo isso. E ela, né, preocupada, o que está acontecendo? Entramos no avião, ela fez as selfies dela, que muitas vezes eu falo assim, ai, de novo esse celular? Vamos viver o momento. Mas ela quer viver esse momento desse jeito e É tá dela. bom, é dela. Então, como um bom marido, sorria na selfie e faça a selfie. Isso não vai aparecer muito, porque a selfie é nossa, mas... Pronto. E eu fui. Aí viajei. Tivemos um parque da Mônica maravilhoso, vendo a minha filha passar por situações ali que eu vi que ela aí tá desenvolvendo essa inteligência emocional. Vou contar uma para vocês muito legal. Ela adora a Turma da Mônica porque ela assiste a Turma da Mônica. E a gente foi pro parque. E daí a gente foi no brinquedo de água, ela se molhou inteira. Tava vivendo aquele momento, toda molhada. E daí ela viu o Cascão, ela saiu correndo atrás do Cascão para dar um abraço no Cascão. O Cascão veio em direção a ela, quando o Cascão viu ela, o Cascão começou a correr dela. E daí ela me olhou, tipo assim, com uma cara que, como se fosse chorar, eu olhei pra ela assim. Ela, por que o Cascão não quer me abraçar? Eu falei, pensa. Ela parou. Ah, eu tô molhada e ele não gosta de água. Isso. Isso. Ele não tá te rejeitando. Ele tá vivendo o personagem. É o Cascão. O Cascão não gosta de água. Cara, ela saiu correndo atrás dele. Ela corria atrás do Cascão. O Cascão fugindo dela. Ela, Cascão, eu quero tirar uma foto. Não precisa me abraçar, mas tira uma foto. Ele ficou do lado dela. Muito legal. Ele pegou ela pela blusa, assim, ó. E segurou assim de lado. Porque ele tava vivendo o personagem dele, do Cascão. Demais. E ela soube não ficar chateada com Não, e aquilo. respeitar O personagem. o que ele não gosta, né? Muito legal. É. Então fui vendo essas coisinhas. Aí fora isso, foi maravilhoso estar lá. Agora a parte mais intrigante, e tem a ver com tudo que a gente vai falar hoje, foi o momento que eu estava dentro do metrô. Talvez o lugar mais democrático que possa existir ali. O metrô e o zoológico de São Paulo. Muito democrático. Tudo. Desde milionários com seus carrinhos de golfe, porque lá tem carrinho de golfe, de quem aluga para poder ir nos lugares. Eu não conhecia nada, eu fiz 4 horas a pé no próprio zoológico, adorei. E essa democracia, tanto do metrô quanto do zoológico, me trouxe um monte de reflexões. Dentro do metrô, por exemplo, eu estava ali, segurando aquele negocinho que te ampara, caso o metrô pare ou não, precisa segurar.
eu tava vendo um monte de pessoas em volta. Aí eu via uma criança com a mochila nas costas, segurando ali, com um olhar sofrido, sabe? Um olhar pesado. E do lado via minha filha, sorrindo, minha esposa bem, Indo pro parque. indo pro parque. Daí eu comecei a conflitar. Aí vi minha filha falando alto e alegre, coisa. Eu falei assim, filha, vamos conversar entre a gente aqui, só não precisa gritar para as pessoas te escutarem. Porque eu me vi muito nela, né? Aham. Eu fazia muito isso. Quando você quer chamar atenção, você fala mais alto. Ela foi baixando. Daí chegou uma pessoa que ajoelhou, implorou a Deus que estava sem emprego, que ele estava vendendo as balinhas dele. Uhum. Eu peguei R$ 2, comprei balinhas dele, dei para Helena, sem eu falar nada, ela só pegou as balinhas e falou assim, posso distribuir? Eu falei, pode. Ela deu uma balinha para cada criança que estava em volta, sem eu falar nada, e ficou com uma para ela. E sentou. Aquilo me emocionou deveras já, né? Então, sinal que ela tá aprendendo Tá algo com a aprendendo. gente. Tava ali. Aí eu fiquei pensando, Nádia, qual é a diferença que existe entre eu e minha família e aquelas pessoas que estavam ali? Qual é a diferença? Naquele menino que estava ali com a mochila nas costas, numa sexta-feira, indo pro seu Trabalho? trabalho, emprego, escola, não sei o que ele estava fazendo. Qual é a diferença dele e da gente que estava ali curtindo um momento? Um ser humano que muitas vezes pode ter passado por muita coisa na vida, mas ele estava ali, de alguma forma, usufruindo daquele momento dele, com a mentalidade dele, fazendo o que tinha que ser feito. Daí eu pensei assim, cara, quanta criança como a Helena, porque era a primeira vez que a Helena estava dentro de um Metrô. metrô e amparado pelos pais. E aquela outra criança que estava ali, talvez com 8, 7 anos, estava sozinha, E é a realidade dela todos os dias. já enfrentando a vida sozinha. E daí eu pensei assim, cara, olha que impacto que essa criança, que está aqui sozinha, com a mochila nas costas, enfrentando o que ela tem que enfrentar num grande São Paulo, com todos os problemas e ameaças que ela pode ter. Porque ela pode ser roubada, ela pode ser molestada, ela pode ser espancada. Ela tá ali, à mercê de tudo isso. E eu vi minha filha, extremamente protegida por mim e pela minha esposa. Então, o que muda entre a minha filha e aquela criança? É o conhecimento e a mentalidade que as duas crianças têm da vida. A minha filha tem uma mentalidade que eu passo para ela, que é de auxílio e de ajuda, mas ao mesmo tempo eu quero que ela experimente as coisas. Como aquela criança que tem um experimento porque é a única forma que ele tem de sobreviver. Tem opção. Ele não tem opção, ele vai ter que ir fazer o que tem que ser feito. E o pai e a mãe estão trabalhando nesse momento e diz, vai filho. Quando tem. Quando tem, vai e toca. Faz o que tem que fazer. Agora já pensou se essa criança que faz, que já está à mercê da vida, se ela tem uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de fazer, porque ela já está ali, ela já está à mercê, ela já está predisposta a se arriscar. Ela já tá. Já Ela tá no já foi jogo. jogada. Já né? foi jogada no jogo, Uhum. ela já está jogando o Uhum. jogo. É. Essa criança tem muito mais coragem que minha filha. Muito mais coragem, porque ela não tem outra opção. Não tem outra. Ela tem que ir, ela tem que se jogar, ela tem que conquistar as coisas dela. Porque se ela tiver medo e não for, ela morre. Porque não tem ninguém pra fazer. Não tem ninguém para fazer. Ela tá a mercê. E assim é a realidade de muitos brasileiros. Muito mais do que a gente imagina. Talvez 95% dos brasileiros têm essa realidade. Então isso me fez refletir muito sobre a vida. E não sentir pena, porque quem sou eu para Não. sentir pena do outro? Pelo contrário, talvez sentir pena da minha filha. Vem cá, eu tenho que expor ela mais, eu tenho que colocar mais ela no jogo. Então eu tô falando isso agora, minha esposa não tá escutando, talvez ele escute aqui. Nós vamos andar mais de ônibus aqui em Curitiba. A minha filha vai aprender a andar de ônibus, vai aprender a fazer as coisas por perninha própria, do jeito dela. Talvez ela nunca precise, mas ela vai aprender.
Eu vou expor ela a mais coisas. Claro que talvez estando escondido nos bastidores. Mas ela tem que se aventurar mais. Tem que ver como é que é a realidade do mundo, né, Dani? Tem Você que. falando aqui, você fez isso em São Paulo. Isso. E a gente geralmente não faz. A gente tem condições de anda de carro, anda de Uber, anda de outras coisas. Mas eu fiz isso na Índia. Perfeito. Então, Perfeito. a experiência que eu tive na Índia, e a proposta era essa, é viver a Índia como ela é. A gente fez tudo isso lá, tuk-tuk, trem, a pé, tudo que a gente não faz aqui. E eu pude ver isso lá. Então, assim, sabe, isso que você está vendo das pessoas dentro do metrô em São Paulo, aconteceu isso comigo. Lá na Índia. Eu consegui olhar de fora aquilo e falar, tá, aqui a diferença é que a cultura é diferente, tem muito mais gente, é o país mais populoso do mundo, mas a gente vive isso lá. A gente também tem isso lá, só que a gente Perfeito? não tem contato com essa realidade lá, porque você tem outras opções, às vezes você não quer. Mas, por exemplo, eu tenho uma prima minha que ela anda de ônibus todo dia, e esses dias ela falou assim: Nossa, vocês nunca andaram de ônibus em Curitiba mesmo, porque é outra realidade, e isso acontece aqui. As pessoas vendendo, as pessoas roubando, tem de tudo dentro do ônibus. É um Isso mesmo. comércio A legal ou parte. ilegal, mas acontece isso dentro do biarticulado em Curitiba. A gente, nossa, acontece isso em Curitiba? Sim. Mas porque o acesso a isso, nosso, é um pouco diferente, mas acontece. Claro. Então, aí vem a mentalidade. O teu jeito de ver a vida e o que você conseguiu criar de amplitude mental vivendo uma experiência dessa ainda é a mesma que eu criei aqui em São Em Paulo no São final de Paulo. semana. É. E veja, eu não fiquei compadecido, sair de lá chorando, melancólico, Quero mudar o ai, mundo? quero mudar o mundo. Não, Não, pelo não tem contrário, eu como. vou mudar a vida da minha filha. É, Eu vou ensinar ela a viver a vida como ela é, é. dando muito mais condições para ela ser um ser humano muito melhor do que eu. E ela vai ser? Não faço ideia. Vai ser a O que escolha ela dela. quiser ser a escolha É. dela. Mas que eu vou proporcionar isso para ela, eu vou. Então não vou proporcionar. Então a riqueza está no quê? A riqueza está em cobrir a minha filha de bênçãos e dar o melhor para ela, ou a riqueza está em informar ela, criar uma consciência, uma mentalidade de que, vem cá, se acontecer uma guerra, eu vou estar pronta para a guerra. Se eu tiver que pegar um ônibus, eu vou pegar um ônibus. Se eu tiver que pegar um trem, eu vou pegar um trem. Se eu tiver que entrar no helicóptero, eu vou entrar no helicóptero. Em qualquer uma das situações, eu vou saber me portar. É. E eu pego o exemplo que você deu da bala que você deu pra ela. Isso que ela fez é uma mentalidade de riqueza. Porque quando a gente fala em mentalidade de riqueza, não tem a ver com bens materiais ou financeiros. Mentalidade de riqueza tem como você trata as pessoas. Porque não tem um ditado que a gente fala sempre assim: ah, fulano saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu de fulano? Perfeito. Não é por questões financeiras, é a atitude, é o Atitude. comportamento, a Isso. forma como as pessoas tratam. Às vezes eu tenho acesso a muitas empresas e às vezes eu vejo, nossa, o empresário, ele tá super milionário, ele anda só com as melhores marcas, ele tem um baita Porsche e tal. E a forma como ele trata as pessoas que trabalham com ele, quando ele entra na empresa, entra sem dar bom dia, sem olhar pra ninguém, ou se ele tem que, sei lá, ele precisa de um café, ele manda a gerente pedir um café porque ele não fala com as pessoas que fazem café. Esse é o tipo de pessoa que saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dele. Por quê? Não por questões financeiras. Ele pode estar muito rico, mas ele não precisa mais das pessoas? Ele não trata bem as pessoas? Ele não conversa? Ele não tem comunicação? Cadê essa base que a gente está falando? Como que ele trata os funcionários? E esse exemplo eu tive em casa, vi isso a minha vida inteira. Perfeito. Porque, não por questões financeiras, mas, olha, a gente vai começar um projeto lá em Manaus, no meio da Amazônia lá, vai construir uma plataforma, eu preciso de tantos e tantos funcionários. Quem vai? Todo mundo levantava a mão. Todo mundo queria ir, porque acreditava, porque queria estar junto, porque queria participar daquele projeto. Não pelas questões financeiras, porque às vezes nem ia ser rentável isso, mas porque ia entregar algum sonho, ia entregar um propósito. Então, a mentalidade eu vejo muito, não é só, é o que a Helena está fazendo, é de querer dividir, é de olhar para a pessoa do lado e dar mesmo que tenha pouquinho, mas dividir esse pouquinho. Sim, Não tem a ver com dinheiro, o quanto de dinheiro você tem na tua conta bancária. não tem a ver. Porque às vezes você tem muito dinheiro na tua conta bancária, Dani, mas você não tem o que é o teu melhor, que é o teu tempo. Você tá presa à tua riqueza material. Você não tem tempo para viajar com a tua família. Você não tem tempo para ficar com a tua filha.
Você não tem tempo pra ir visitar um parente seu, que sei lá, na cidade do lado. Você não tem contato. Você não tem contato com a sua família, você não sabe quem são seus primos, seus tios. Isso é riqueza. Não é Perfeito. o tanto que você tem na sua conta bancária. Porque lá na hora que você tá morrendo, não é disso que você vai lembrar. Sim. As pessoas geralmente lembram de eu preciso pedir perdão pra fulano, eu preciso ver fulano. Não é isso que acontece? É, Não é isso que a gente vê? sim. Ah, fulano tava quase morrendo, não morria porque precisava pedir perdão. Porque não é dinheiro. Você passou a tua vida inteira com rancor, não falando com as pessoas, de mal com a tua família. E chega Na hora H, na hora H ali, o que que você faz? Você não quer saber quanto dinheiro você tem no banco, porque você não vai levar nada disso. não tem, isso mesmo. E na hora que ela deu a balinha, eu lembrei de uma frase do Akbar, né? Que ele sempre fala assim que dar o que você tem sobrando é caridade. Dar o que você tem de melhor é generosidade. Isso mesmo. Aí você vai dizer assim, tá, mas então a Helena tinha várias balas, quando ela deu as balas, ela deu o que estava sobrando para ela, então é caridade. Eu falei, não, para uma criança não. Não. Da idade dela não. Por quê? Porque quando eu dei a bala para ela podia ter dito, nossa, meu pai, para ela é um dinheiro aquilo, nossa, meu pai me deu essa quantidade aqui, nossa, é meu. Em nenhum momento ela pensou isso. Quando eu dei, ela já olhou para as crianças que estavam em volta e ela saiu para dar. Então, para ela, aquele momento Era o que ela era o tinha. que ela tinha de melhor. É, Porque ela não tem o dinheiro, é. porque ela não trabalha ainda. Ela tem através de mim. E muitas vezes, em vários lugares. Você, olha, teve uma hora que eu tive que pedir para ela assim, porque todo mundo que chegava no metrô e senhores que estão aqui, E tem bastante. eu tô desempregado, me ajude. A Helena me cutucava, pai, vamos lá. Eu falei, filha, tem uma hora aqui que tá acabando. E olha que a gente ajudou, hein? E daí eu falei, filha, teu pai tá fazendo o que ele pode de aqui para, Aham. de forma caridosa, ajudar as pessoas. Mas, naquele momento que ela deu as balinhas e uma criança falou muito obrigado para ela, aí eu pude dar o meu melhor. Olhei para aquela mãe e falei assim, ó, muito bem educado, seu filho, parabéns. Tô dando um feedback positivo. Aham. Que é o que tá no teu coração. Esse é o melhor. É. Isso é melhor que qualquer dinheiro, Aham. qualquer balinha. Que a parte dela foi dar a balinha. A minha foi de elogiar a mãe por o filho ter agradecido algo. Olha que legal. Educação. Então, isso é riqueza. Isso é riqueza. E isso é mentalidade. Porque o que é a mentalidade senão uma atitude? Então você tem uma atitude de pobreza ou tem uma atitude de riqueza. Isso. E sempre que a gente fala disso, não está relacionado à parte financeira, material. Isso? Mas a gente estava falando aqui sobre como você trata a sua esposa em casa, como você trata os seus filhos. A gente trabalhava com muita gente, né? Vou trazer um exemplo prático aqui. Era assim, era um universo masculino. A Uhum. gente trabalhava em porto, em refinaria, então era um universo masculino. E a gente falava, e às vezes você via o comportamento social e pessoal de algumas pessoas e falava assim: fulano tem 3 ou 4 mulheres. Em cada cidade que ele tinha uma mulher. E aí a gente conversava, o que você vai esperar? Se o cara, ele não respeita a mulher dele, que é a esposa dele, que jurou ali fidelidade até que a morte separe e tal. Não porque seja por isso, mas por questão de respeito. Respeito, isso mesmo. O que você vai esperar? Não Perfeito. espere muito, porque se ele faz isso com a esposa dele, você acha que ele não vai fazer isso com você, que é, sei lá, o chefe dele ou o colega de trabalho? Perfeito. Então, mentalidade de riqueza é isso. As atitudes As mostram que. atitudes mostram. Então, quando a gente fala, olha, cara, o cara tem dinheiro, ele saiu da pobreza, ele tá super rico, mas a pobreza não saiu dele, porque a mentalidade continua de trair as pessoas, trair a esposa, passar os outros pra trás, não ser moral, não emitir nota fiscal, não pagar aquilo que tem que ser pago, não pagar os impostos. Não adianta, tá na pobreza. É isso. Pode estar bilionário, tá cheio de dinheiro, mas tá fazendo as coisas erradas, tá na pobreza. É isso. É isso. Atitude. Atitude. Por isso que no podcast passado a gente falou de pensatividade. E tá lá que a gente falou. Pensamento, então eu penso, liga uma emoção, da emoção me traz uma ação, porque eu vou fazer algo, da ação vem um resultado,
diante daquele resultado eu tenho uma atitude. E a atitude gera potencialidade. E Isso esse aí. caminho pode ser para o bem ou para o mal. Se o Exatamente. pensamento é negativo, eu vou ter uma atitude negativa, sonegando, Uhum. e a minha potencialidade está indo para o Pro outro espaço, lado. para o outro lado. Exatamente. É uma potência Uma negativa. potência E do negativa. contrário, a potência é positiva quando você faz todo esse caminho e chega É. na atitude. Porque olha como o resultado te gera uma atitude. Então, quando você dá uma balinha para uma criança e a criança fala muito obrigado, Ó o que isso está gerando, né? olha, É, olha a atitude tanto da minha filha quanto da criança que recebeu. é isso É mesmo. só positividade. Então, você ensinar a tua filha, o teu filho a ser educado e agradecer as pessoas quando elas te dão alguma coisa, Mas mais isso é importante atitude. do que ensinar é você ser o exemplo, Claro, né? Porque as palavras convencem, o exemplo arrasta. é isso. Então, se o seu filho está vendo que você tem esse tipo de atitude, ele vai querer te copiar. Mas ele também te copia naquilo que você faz de ruim. Claro. E daí as pessoas podem estar ouvindo falando, ai meu Deus, faço tudo errado, ai, lá vem lição de moral. Tem outra frase que a gente sempre escuta do Akbar que é, ainda dá tempo. Então, tudo que você fez até aqui, se você realmente usar isso como lição aprendida, você aprendeu com os teus erros, daqui pra frente ainda dá tempo. Você pode mudar tudo isso. Mude. E a gente não tá vindo aqui falar do tipo, ah, eu sempre fiz tudo certo. Não, eu aprendi muito com os caminhos que eu escolhi, e eu escolhi aquele caminho, eu sou responsável por isso. Deu errado, eu peguei o próximo retorno, entrei na outra via e ok. Mas ainda dá tempo. Sim. Então, a palavra atitude aqui é deveras importante. Você tem que mudar a tua atitude Atitude. perante a vida, perante as pessoas. E mudando a tua atitude, é aquele ciclo da pensatividade que vai mudar. Ou seja, mudou o teu Teu modo de pensamento. pensar. É isso. Tu É. começa pelo pensamento e uma atitude vai gerar sempre um pensamento mais positivo, se for positivo. Atitude e pensamento, atitude e pensamento. Um ciclo que se retroalimenta. Isso. E você Cada só... vez mais forte. E isso é uma mentalidade de De riqueza. riqueza. Você vai melhorar a tua vida quando você melhorar a tua atitude perante a vida, perante as pessoas. Isso também a gente pode falar sobre a mediocridade, Tudo. né? Isso que você falou de dar aquilo que te resta. Não, dá aquilo que você tem de melhor. Então, são várias atitudes em diversas áreas. Ah, vou tratar melhor as pessoas para ver como é que. Ah, mas ninguém tá me tratando melhor. Mas isso é tempo. Você tratou a vida inteira as pessoas, não teve educação, não teve comunicação. Você tem que mudar a tua mentalidade, mudar a tua atitude, aplicar isso e esperar que as coisas comecem a se transformar. Não Perfeito. vai acontecer também, não é o botão ali que a gente aperta do teclado e automático e muda. E deu certo, né? Não deu certo. Você precisa desse ciclo para as coisas começarem a mudar. Perfeito. Na tua vida pessoal, na tua vida de relacionamento, no teu profissional, lá em todas as E áreas, como a tudo. gente sempre fala. Aí se chega, por exemplo, num relacionamento, aí você tá conversando com um amigo e diz assim, olha, não dá mais. Já tentei de tudo, minha esposa não muda. Daí teu amigo fala assim, ó, e você? Já mudou? Mas como assim? Ela que tá Ela! errada. Ah, é? Bom, se tudo é causa e efeito, se a pessoa tá errada, você tá causando algo nela para ser tão errada como você. Você nunca pensou nisso? Você nunca pensou que você pode estar fazendo algo errado? Então comece a fazer o certo, muda a tua atitude perante a pessoa que está do teu lado. Aí muitas pessoas acabam com o casamento, sendo que ela nem tentou. Aí vai tentar, vai tentando, E aí vem uma pessoa igual. é, E vem igual, sempre vem, vem claro que igual. vem igual, você não aprendeu? Gente, se você tem uma porta que se fechou na tua frente, essa porta se fechou por algum motivo. Você tem que abrir essa porta. Para abrir essa porta tem que mudar a tua atitude. Qual é a tua atitude? Eu vou espancar essa porta, vou dar um pé nela, vou arrebentar ela para ela cair, para eu passar por ela, ou eu vou abrir essa porta com calma? É atitude. Você leva tudo na tua vida, a ferro e fogo, derrubando tudo que vem pela O frente. que vai voltar? Uma hora você vai ser derrubado, uma hora que vai derrubar você. E do contrário, quando você olha a porta fechada, você pega uma chave, tem um molho de chave, vou tentar abrir. Assim um relacionamento. Você tem que mudar a escolha da chave. Se aquela chave não abriu, você vai para outra, e vai para outra, e vai para outra até você achar. Só que depende de você. Tira a responsabilidade do outro. Faz o que tem que ser feito. Mude a tua atitude perante as pessoas, perante a vida. Afinal, você tem exatamente aquilo que você merece. Nem nada mais. Nem nada menos. Simples assim. Uhul! Dani, gostei Obrigado. de hoje, obrigada. Foi muito bom, Nath.
E tem mais, hein? Nossa temporada vai ser longa essa. Eu acredito que sim. Vai. Beijo, pessoal. Obrigado. Valeu, Lenha, obrigada. compartilha, dá like, Arrasta pra arrasta pra cima. cima, dá um mortal de frente, um de costa, de frente pro vídeo. Beijo. Valeu. Valeu, gente. Tchau.